Olá, vamos de previsão da semana no tarô e também no baralho cigano? Deixa seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de tarô, gosta de baralho cigano, gosta de numerologia, porque a semana promete ser bem quente. Carta 6, o sonho. Essa carta é dos arcanos menores e representa as emoções, ou seria o naipe de copas também no tarô tradicional, tá? O que essa carta traz para nós? Eu vou deixar ela aqui fixada só para vocês entenderem. Essa carta ela remete a todo aquele sonho romântico que nós buscamos dentro dos afetos. E essa carta ela desconstrói um pouco esse sonho romântico. E aí é o medo da solidão, o medo de ficar só, o medo de enfrentar a solitude, que ela é, num aspecto mais profundo, muito interessante. Ela é importante a gente também viver, né? Porque para você nutrir o amor próprio, nutrir o amor verdadeiro, você precisa nutrir em você, para você. A sua própria companhia tem que ser uma companhia agradável, você precisa se sentir bem, precisa se sentir confortável também dentro desse amor, desse afeto por você. Então buscar esse afeto genuíno dentro de cada um de nós é o que essa semana, dentro do Tarô Zendo hoje, está pedindo. Outra questão que essa carta levanta é quando a gente desperta a paixão e o amor pelo dinheiro, pelo poder, a ganância. Então essa carta também fala sobre pessoas de poder e políticos que estão completamente seduzidos, apaixonados e idolatrando o poder, o dinheiro e a ganância. Esse é um aspecto que essa semana possivelmente vai rodar no campo mais amplo do mundo ou nos aspectos mais gerais, mas no nosso aspecto mais íntimo, mais pessoal, é essa desconstrução também desse amor romântico, dessa idealização que muitas vezes leva a frustrações, leva a você ficar com medo de se apaixonar, de você se entregar de novo, porque sabe que possivelmente pode se machucar. E ela lembra para a gente retomar esse amor próprio, retomar esse lugar que é você nutrir, alimentar, a generosidade, a bondade, os prazeres pela vida de alguma forma que te sustente, que te alimente, que te nutra nesta semana. Então aproveite para você fazer coisas que você gosta, de você relembrar o quanto é bom você estar com a sua própria presença, vai ver um filme sozinha, vai no cinema, vai ler um livro, vai passear, encontre também as pessoas que têm um afeto genuíno por você, principalmente amigos, parentes, ou até mesmo pode ser uma pessoa que você está se relacionando, de você nutrir e alimentar algo mais profundo e não tão raso, e não ficar na codependência, ou naquela dependência emocional exagerada, porque tudo isso sufoca e muito. Então essa é a perspectiva já dentro do Tarô Zen do Osho para a semana para todos nós. Keila, aí dentro do tarô, qual é a carta, o arcano que sai para a gente vibrar, para a gente poder entender a dinâmica dessa semana? Quais são os aspectos, né? O desafio, qual a perspectiva para a gente poder levar adiante? Vamos ver aqui o que o tarô traz para a gente de informação. Opa, pulou aqui, olha que curioso. Uma semana difícil, uma semana quente, ardente, eu diria, né? A carta da torre com o 10 de espadas, gente. Então, essa combinação aqui fala do fim, fala de luto, de morte, de ruptura, do fim de um desgaste, de um processo que já passou e foi longe demais. Então aqui, dentro do cenário global, é bem possível que as guerras fiquem mais acentuadas, alguma pessoa de poder, olha, pode sofrer aqui algum atentado, ou até mesmo a saúde dessa pessoa fica bem comprometida, né? Enfim. Outra coisa que essa carta levanta é algum aspecto que vai trazer no coletivo uma dor, um sofrimento. Então pode ser algum abalo, pode ser alguma questão no mar, no oceano, com água, sabe? Eu vejo isso com tempestades, com tornados, alguma coisa assim levando realmente a pessoas ficarem comprometidas. É uma combinação de carta bem pesada, bem difícil aqui. No mais profundo, no mais assim, que eu posso trazer de perspectiva, digamos, de alívio, é que aquele sofrimento, aquela dor que você vem aí passando e todo o sofrimento armazenado depois de tantas batalhas, de tantas perdas, de tantas dores, remorsos, lutos, vem depois o alívio, né? Porque a carta 10 é o fim de um sofrimento. É o fim realmente aqui de uma dor. É como se você aqui realmente levantasse a bandeira branca e falasse, eu não aguento mais, né? Então a torre
ela sempre, quando vem acompanhada de uma carta negativa, que seria o 10 de espadas aqui, que fala de dor e sofrimento, olha só o personagem deitado no chão com as espadas nas costas, né? Então fala assim, a pessoa carregando o mundo nas costas, carregando muitas dores, muitos sofrimentos, muitos martírios, e isso tudo sobrecarregado, exausto, cansado demais para poder continuar. E aqui é como se fosse o fim dessa luta interminável para algumas pessoas que tá aí numa batalha contínua. E vamos ver uma perspectiva aqui, o que depois disso resta. Então, assim, uma semana, eu diria que bastante pesada, tumultuada, né? Começando pela carta da torre, e aqui também essa carta 10 de espadas. Lembra que saiu a carta 6 do sonho, né? Que fala assim de também isolamento, essa carta. Você vê que ela tá numa idealização de um afeto, de um carinho, de um acolhimento que ela não tem. Então ela fica só na idealização. Isso pode levar pessoas a ficarem isoladas, sozinhas, solitárias. Talvez dentro desse aspecto aqui da carta da torre com a carta 10 de espadas, pode trazer aqui um luto coletivo, pode trazer esse isolamento, essa solidão de algumas pessoas por decorrência de algo que aconteça durante essa semana. Uma semana tensa, pesada, tá, gente? Não é uma semana leve. Agora vamos ver até o fim da semana o que reserva, se existe uma luz aqui, alguma coisa que melhore. Sim, ó, aqui saiu a carta do Sol, né? A carta do Sol, ela traz uma perspectiva bem lá no fim da semana de alguma coisa que se revela, algo que vem à tona, uma situação que de repente tem um desfecho aqui de trazer clareza, de trazer esclarecimento, de mostrar para as pessoas uma realidade que foi longe demais pela mentira, pela falsidade, pela enganação, né? Então a torre, ela vem romper com esse padrão de mentiras, falsidades, de enganação, de fake news, de pessoas de poder inclusive, que manipula os outros. Então alguma pessoa, algum personagem muito importante vai ter uma queda nessa semana, vai ter um desfecho talvez um pouco pesado, né? Eu diria bem pesado, por sinal. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Dentro de um cenário mais pessoal, eu recomendaria a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, toda aquela dor, aquele sofrimento que vocês armazenaram, que vocês vêm aí carregando nas costas, lembra do 10 de espadas, tá? Então, assim, tem um desfecho de vocês terem um livramento, de se livrar de alguma situação muito pesada, danosa, de sofrimento mesmo, que a longo prazo, o 10 no arcano menor, toda a carta 10 nos arcanos menores, né? Representa assim o fim, representa na verdade aqui o fechamento de um grande ciclo para começar os personagens da corte, tá? E aqui tá falando, é o fim de um sofrimento. E quando eu olho essa carta, eu também vejo aqui pessoas ligadas à religião, seja ela de qual designação for, tá? Então, assim, pessoas envolvidas aqui com religião, que vai ter também esse desmonte, né? Essa queda. Alguma coisa vai ser descoberto para livrar muita gente de dor e sofrimento, de prisões. Eu vejo gente sendo presa, eu vejo gente sendo aqui desmascarada, e sua reputação sendo totalmente comprometida. Então é uma semana agitada, uma semana pesada. O Sol, ele vem trazer essa clareza, né? Então eu pedi aqui uma orientação para ver se no fim da semana a gente tem uma perspectiva boa. Tem, mas assim, depois de muita dor e sofrimento, né? Não é uma coisa leve, a semana não vai ser leve, vai ser uma semana bem pesada. Eu recomendo que vocês também protejam-se, façam seus banhos, façam seus rituais aí, quem puder, quem acredita, e tente não se envolver em brigas, em conflitos que não tá na sua ossada, sabe? Então evite esses conflitos, cuidado com acidentes, porque a carta da torre com a carta 10 pode falar de acidentes, pode falar de alguma situação em estradas, nas águas, ó. Pode ser alguma questão com aeronaves, com o navio, no mar. Então alguma coisa, alguma situação. Eu não costumo ver coisas no tarô, mas assim, desta vez tá me mostrando uma semana bem pesada. Infelizmente, gente, é uma semana difícil aqui. A semana passada também não foi muito fácil, não. Foi uma semana sobrecarregada. Não sei se vocês sentiram. Se você sentiu, comenta aqui, porque a semana passada eu mesma senti um desgaste mental e físico além da conta. E eu não fiz grandes coisas, apenas trabalhei bastante, mas assim, eu fiquei muito mais sobrecarregada do que o normal. E essa semana é bom a gente já começar nos protegendo, nos firmando, para que a gente termine a semana minimamente ok, tá?
que o baralho cigano traz para nós, povo cigano, baralho cigano, que traga um apontamento para essa semana, do dia 12 ao dia 18, qual é o apontamento, qual a perspectiva para todos nós dentro do baralho cigano, pedindo também a força dos meus guias, mentores e protetores, que traga aqui o fortalecimento e a clareza, que mostre a verdade e mostre um caminho abençoado para todos nós, para quem está vendo esse vídeo e se conecta ao baralho cigano. Vamos ver? Ó, a carta do urso também é uma carta que traz, primeiro que ela fala, vamos falar do aspecto positivo, muita coragem, ousadia, de você seguir em frente, de você ter determinação, de você não afrouxar diante dos desafios, entende? Mas o urso, ele traz uma questão da agressividade, das batalhas, das brigas. O urso é um bicho muito intenso, e muito voraz, e ele tem esse peso quando a gente abre numa mesa real de baralho cigano, quando ele tem algumas composições com outras cartas um pouco negativa, ele traz um peso, uma densidade que às vezes compromete a nossa caminhada. Por mais que a gente tenha coragem, ousadia e determinação, aí vem aquelas batalhas duras com pessoas às vezes difíceis, com um cenário às vezes difícil, sabe? Com batalhas complicadas e complexas para a gente poder avançar. Vamos ver aqui mais uma carta. E aqui, ó, aí sai a carta das alianças. Então, embora tenha a carta do urso, que saiu uma carta aqui que tem essa densidade, mas a carta das alianças fala que boas parcerias podem surgir durante a semana, tá? Então, assim, você tendo ousadia, coragem, pode ser que boas alianças sejam feitas no meio desse caos, né? Para quem está com algum conflito na relação afetiva, com algum amigo, numa sociedade, pode ser que tenha um desfecho de que aqui as alianças se firmem, que ela vai balançar, tem algumas coisas que precisam ser, de repente, faladas, precisam ser ajustadas, para que essa aliança possa seguir em frente de forma positiva, tá? Deixa eu ver o que sai aqui no fundo do baralho. Ó, aí essa é a carta da árvore no fundo do baralho. Uma carta também aqui abençoada positiva, que fala de uma força ancestral, fala de colheita, de fortalecimento, de cura, de bênçãos, né? Essa carta da árvore fala que as coisas precisam de processos para acontecer, até que você colha aquilo que você literalmente plantou, né? Que se você investiu em algo, se você está investindo num relacionamento, está investindo na sua empresa, então aqui vem uma colheita, ela é gradual, ela não vem de uma forma rápida. A carta da árvore é uma carta que ela é processual, ela não é imediata. E aqui na frente do baralho, então tem a carta dos pássaros. A carta dos pássaros que fala de comunicação, muita coisa muito leve traz. Importante a gente alinhar a comunicação com as pessoas, com questões que às vezes estavam presas, travadas, difíceis, né, que é o que o urso mostra aqui, mas aqui dando um desfecho mais leve, mais tranquilo, tá? Aquilo que tiver que ser exposto, que seja exposto. Lembra que no tarô saiu a carta do sol, né, todo o sofrimento da carta da torre, com a carta aqui do 10 de espadas e o sol, falando que toda dor e sofrimento, todos os conflitos que tiverem que ser resolvidos, precisam ser resolvidos. E a carta dos pássaros fala desse ou um livramento que a gente vai ter, um bom livramento de coisas que a gente acerta e fala, bom, acho que isso não dá mais, vamos seguir cada um o seu caminho. Ou então, dá essa leveza, né? Depois de um conflito, depois de um caos, vem ali uma solução, tá? Então precisa às vezes vir o caos para transformar alguma coisa, para você olhar para um novo horizonte e ver uma nova caminhada, uma nova perspectiva mesmo. Então essa é a previsão da semana dentro do tarô e do baralho cigano para todos nós. Uma semana difícil, uma semana com alguns desafios, mas no campo mais pessoal, mais íntimo, tem algumas parcerias que podem dar certo, que podem ser ajustadas, algumas coisas precisam ser livradas do nosso caminho para a vida andar, para o projeto andar, para o relacionamento andar. Então fiquem todos atentos a esses detalhes da carta do tarô, que saiu aqui, uma semana pesada dentro do tarô, mas dentro do baralho cigano tem um aspecto aqui até que, vamos dizer assim, um pouco mais suave. Essa suavidade para alguns e para outros não. Lembra que essa leitura é uma leitura geral, uma leitura coletiva, não é para todo mundo, que talvez vai ver esse vídeo, vai entender e vai ter conexão. Se não tiver conexão, simplesmente descarta, tá, gente? Mas quem tiver conexão e estiver passando por alguma situação que possa ter esse tipo de conexão, de afinidade aqui, então só fique atento, porque tende a ser uma semana desafiadora. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para quem gosta de tarô e baralho cigano, e eu desejo a todos vocês, dentro do possível, uma ótima semana e até a próxima!